E mais uma vez, neste primeiro momento, a gente convida a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim o nosso desprendimento das lides materiais, das coisas do dia a dia, para que melhor possamos aproveitar neste nosso encontro através da palavra da nossa querida irmã Maria Salete, o tema amor e instrução. Como todos são bem pensados e sempre com a intenção de nos lembrar que, embora muita coisa todos nós já tenhamos conhecimento através das leituras e das obras da doutrina espírita, é importante neste nosso encontro que lembremos: Jesus nos exemplificou e precisamos começar, então, a mudança interior, alterando alguns procedimentos e principalmente querendo melhorar no trabalho sempre do bem, porque foi o que ele tão bem nos exemplificou. Neste momento, então, agradecemos mais uma vez a presença de todos e confiemos, porque temos a certeza de que conseguiremos sair desta casa muito melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz, que assim seja. Olá a todos. É sempre muito bom estar aqui e muito salutar, porque nós entramos em contato com a espiritualidade amiga que já está no recinto, que já está nos doando aquilo de que precisamos. Então, como eu disse, eu estou muito grata também por poder estar aqui e conversando, fazendo algumas reflexões. E as nossas reflexões desta tarde e noite foram sugeridas de um tema, foi extraída deste livro que está aí. Ele está à disposição na biblioteca, na livraria, e é esse então, Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz. O autor então é o Vinícius Lima Lousada e foi editado então pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito bem. O capítulo sobre o qual nós vamos expor agora e refletirmos, ele se chama Amai-vos e Instruí-vos. E eu fiz questão de trazer dos pensamentos do autor, que já está posto ali no slide, que é: sob a luz do pensamento espírita, Jesus é o espírito mais puro que já encarnou na Terra e cuja mensagem é a expressão mais pura da lei divina. Se fala constantemente nesta casa sobre Jesus como sendo o guia e o exemplo em que todos devemos nos inspirar e seguir em busca de nossa melhoria espiritual. Nós o reverenciamos igualmente por sermos sabedores de que o Cristo Jesus planejou e executou junto com sua falange de obreiros do bem, por milênios, este globo que ora nos abriga, com todas as suas maravilhas.
Nós sabemos essas informações importantíssimas e que são encontradas no livro A Caminho da Luz, né? Que trata da formação do nosso globo e de todo o trabalho que Jesus teve, como eu falei, junto com os seus obreiros do bem, os engenheiros espaciais, os engenheiros que o auxiliaram a planejá-lo como a gente o conhece e como a gente não o conhece, porque nós estamos vivendo nele da forma como ele se apresenta hoje, mas ele já foi tudo aquilo que a ciência nos mostra, tudo que a ciência nos explica, né? Então, é por isso também que ele merece, né, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Dentro dessa perspectiva de que ele realmente criou o nosso orbe, eu trouxe aqui de que ele nunca se descuidou da humanidade, né, desde o surgimento do homem na Terra. E, para tanto, ele tem enviado os seus emissários, os seus mensageiros do bem, com instruções e ensinamentos filosóficos religiosos para todas as latitudes, em todas as épocas, com o objetivo de mostrar aos que aqui encarnavam a direção correta, o caminho a seguir em busca da perfeição. Antes dele, muitos outros vieram, não do porte e da estatura moral e intelectual de Jesus, mas certamente pensadores, filósofos muito importantes. Entre eles nós poderíamos citar o Epicuro, o Confúcio, Lao Tse, Buda, Abraão, Moisés, Pitágoras, os próprios filósofos gregos, o Martinho Lutero, entre outros tantos, que eu perderia da conta, né, de quantos ele preparou e mandou, né, para conviver conosco aqui e nos dar o prumo, né? Ele próprio veio até nós trazer a mensagem, né, para a qual, pensava ele, estarem os espíritos encarnados preparados para compreender e, dessa forma, cumprir com nossa gloriosa destinação a esferas superiores. Dando continuidade à sua missão de governador do planeta, Jesus envia um espírito altamente preparado, intelectual e moralmente, de pseudônimo Allan Kardec, na França, o qual, após anos de pesquisa e estudo, com o amparo das falanges do bem, intituladas Espírito de Verdade, escreve e publica, a partir de 1857, os livros que compõem as obras básicas da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. O conteúdo destas obras é muito importante que se diga que é uma releitura do cristianismo na pureza que Jesus o pregou. E é em uma dessas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que vamos encontrar o tema sobre o qual esse autor que eu citei, Vinícius Lousada, faz a sua exposição. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Os dois ensinamentos, amor e instrução, diz o autor, merece a nossa meditação, para que compreendamos a recomendação espiritual no campo do trabalho em que nos situamos, especialmente no contexto da vivência espírita. O amor e a instrução possibilitam o avanço moral e o adiantamento intelectual da humanidade. Nenhum é dispensável.
Contudo, afirma Emmanuel no livro O Consolador, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Mas aí eu fui buscar alguma orientação em relação ao que é o amor de fato. Amai-vos e instruí-vos. Mas o que é amor? Nós teríamos uma série de definições, de conceitos. Mas eu fui buscar o do Emmanuel. O Emmanuel diz o seguinte: amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não tem razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. E aí nós nos perguntamos, né? E como se amar uns aos outros? Será que é uma tarefa fácil? Eu gostaria que cada um se perguntasse. Eu não acho fácil. A gente ama muitas vezes aqueles que são mais próximos, aqueles que pensam como nós, os nossos familiares. Mas será que a gente ama indistintamente todas as pessoas, todos os seres? Dentro dessa perspectiva que o Emmanuel nos coloca. Bom, mas o que o autor diz? Como se amar? Como? Primeiro a si mesmo, né? Então, como eu posso me amar? Conhecendo-me, conhecendo a mim mesmo, tendo uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. E como amar o próximo? É uma tarefa difícil, é um desafio diário. Sendo consciencioso, procurando suavizar as dores que acabrunham seus afetos e desafetos, indistintamente, e fazendo aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Essa é sempre a grande lição, né? E como se instruir? Deixando o comodismo, por vezes a preguiça e as pseudo-dificuldades, evangelizando-se, aprendendo, estudando, iluminando-se, polindo-se, libertando-se das amarras da inferioridade. E como instruir? Da mesma forma, educando, evangelizando, preparando e iniciando o próximo no glorioso exercício do amor na seara do Cristo. No livro Emmanuel, do Estude Viva do Emmanuel, sobre a questão da instrução, ele nos diz o seguinte: não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. É forçoso, e forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações de beneficência, como sejam o alimento ao faminto, o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposições, nem por osmose. Não sei se ficou claro isso. A gente pode dar o alimento, como a gente pode receber o alimento, o remédio, da mesma forma. Agora, a instrução
se o indivíduo, se nós não quisermos por força da nossa vontade, a gente não vai adquirir nada. A gente pode receber muitas coisas, mas a instrução não. Então, primeiramente, nós temos que querer, né? Ou seja, quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Estudar. O Espiritismo, essa doutrina libertadora, ensina que viver o Evangelho de Jesus implica no exercício da ordem, da previdência, do respeito para consigo mesmo e para com todos, e na conquista de hábitos que permitirão ao verdadeiro servo do Cristo atravessar menos penosamente os inevitáveis dias de dor e de sofrimento que a vida lhe oferecerá, como bendita oportunidade de resgate de erros do passado. Muito bem. E o que é que o autor nos recomenda? Cabe-nos, nós, espíritas, divulgá-la mais, valorizá-la, seja através do estudo, especialmente das obras de Kardec, seja na exemplificação dos seus princípios, no cotidiano da nossa vida e no contato com aqueles que sofrem mais do que nós, por ignorá-la. Não basta que nossos intelectos a compreendam, mas que nos contagie o coração, para que o amor de Jesus flua por nosso intermédio, beneficiando-nos a todos. E aí, para encerrar, eu coloquei então uma imagem de Jesus e uma imagem então de Kardec, que deu continuidade, né, à obra de Jesus, e coloquei ali a primeira publicação então de Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857. E nós devemos muito a ele, né, porque ele nos trouxe essa verdade, todo esse conhecimento da espiritualidade, e que nos permite de fato sermos muito conhecedores, muito mais conhecedores, e por isso mesmo muito mais responsáveis perante nós próprios e perante aqueles que nos cercam, os que se aproximam de nós, né? Então são posturas que a gente não pode postergar, né? Amar sim, mas sobretudo instruirmos-nos, né? Porque na medida em que a gente cresce em conhecimento, a gente passa também a ter uma visão maior e um amor maior, porque a gente passa a entender Jesus melhor, a Deus, o nosso Pai, e a gente começa a perceber o nosso irmão, nosso irmão como irmão, verdadeiramente irmão. Então a gente não pode deixar, né, o tempo passar, mais uma vida, né, sem darmos esse salto, né, em conhecimento e em amor. E era isso então para hoje. Eu gostaria então de convidá-los para que nós façamos o nosso encerramento. E nós vamos então na continuidade desse ambiente de paz e de harmonia, agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia e exemplo, que tanto faz há milênios por nós, para que nós possamos entendê-lo e seguir de fato todos os seus ensinamentos. Agradecemos a Ele pela paciência que Ele tem em nos esperar para que acordemos para essas verdades, para de fato poder vivenciá-las. Então, além desse agradecimento, nós queremos continuar pedindo: Jesus, continua sendo nosso exemplo, nosso guia, mostra-nos o caminho, porque muitas vezes vacilamos, caímos, nos levantamos, nos revoltamos
com as dores, com as aflições. Ajuda-nos a entender que tudo isso faz parte do nosso caminhar, que a vida jamais será um mar de rosas, de flores. Alguns momentos sim, mas ainda temos muito por evoluir. As provas, as expiações, elas fazem parte da nossa jornada. Então, Mestre, ajuda-nos, continua nos ajudando, nos fortalecendo, a fé, a esperança. E agradecidos nós somos também a essa espiritualidade amiga, aos protetores dessa casa que sempre estão aqui, nos dando as suas bênçãos e deixando aqueles fluidos salutares que nos fazem tão bem ao corpo e ao espírito. Obrigada a todos, fica conosco Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.